Olá, minhas bênçãos do Estudo em Casa Itabaianinha. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Todo mundo acompanhando as aulas de geografia, as aulas dos outros professores também, viu? Que é muito importante. Pessoal, na aula anterior, lembram do nosso desafio? Então, ficamos certo para eu colocar na próxima aula. Só que eu ainda não fiz o sorteio, certo? Porque essas aulas que eu gravo com muita antecedência. Aí na próxima aula, a aula da próxima semana, haverá, certo, o sorteio. Eu postarei o sorteio, mostrarei aqui na aula para vocês. Vamos lá, né, para mais uma aula de geografia, com muita força, com muita fé, com muita dedicação, com muito compromisso, certo? Então vamos lá. Então, nosso novo conteúdo, nós estamos aí no capítulo 10 agora, certo? O tema da nossa aula de hoje é a água e hidrografia. Então, vão pegando aí o livro de vocês e abram na página 117. Coloquei uma ilustraçãozinha, certo? Para vocês observarem, né? A quantidade de água que tem. E aí nós temos aí 97%, né, de água nos oceanos e temos 3% de água potável, certo? Então, esse 97% é a água salgada, né? Então, nós temos aproximadamente, que esse dado já acabou sendo reduzido, nós temos 2,7%, uma média de 2,7% de água potável, certo? Então, dessa água potável que nós temos disponível, 70% dessa água são geleiras e icebergs, certo? Dos 29% da água, certo? Potável, né? Tem 29% são nos aquíferos, né? E 1% são dos lagos. Então, desses 3% da água potável, 70% são geleiras e iceberg, certo? 29% são os aquíferos e 1% são rios, lagos, solo e biota. Então, observem que, né, tem toda uma distribuição e a água que está, né, bem próximo da gente são as águas, o 29% dos aquíferos e 1% dos rios e dos lagos. Então, vamos lá agora, vamos dar início. Só ali foi uma introdução, só um rapidinho, certo? Água e hidrografia, capítulo 10. Nós vamos falar, certo? Sobre a importância da água, sobre o ciclo hidrológico. Então, a água está constantemente passando de um estado para outro, do estado sólido, do gelo, para o estado líquido, né? A água líquida, o gasoso, o vapor d'água. E aí nós vamos, e toda essa transformação e circulação dessa água, damos o nome de ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Vocês vão entender agora, eu vou colocar a imagem que tem no livro de vocês. Então, aí, o ciclo da água. O calor irradiado pelo Sol é o número 1, certo? Que ele vai fazer com que? Vai provocar a evaporação das águas, dos oceanos, dos mares, dos rios e do lago. Então, a água vai evaporar. O 2, a água se acumula na atmosfera e forma as nuvens. E aí, depois que ela condensa, forma duas nuvens, ela faz o quê? Precipita em forma de chuva ou de neve, certo? Então, ela vai precipitar. O 3, então, parte dessa água que vai precipitar, ela vai o quê? Cair sobre os oceanos, os mares, e aí podendo também atingir o solo, né? Ela vai infiltrar e vai alimentar os lençóis subterrâneos. Então, já vai acumular nos lençóis subterrâneos. O 4, parte dessa água, né, que já infiltrou no solo, ela pode ser absorvida pelas plantas, que depois de utilizar, desenvolvem a atmosfera por meio da transpiração. Então, as plantas também vão ser utilizadas, não vão suprir suas necessidades, né, com a água da chuva. O 5, a água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os rios, que desaguam nos mares, nos oceanos, reiniciando o ciclo. Então, resumindo, 1, evaporou. 2, condensou, precipitou.
certo? O 3 vai o quê? Infiltrar. O 4 vai alimentar o solo, alimentar as plantas, né? E o 5 ela vai evaporar novamente. Ela pode escoar, né, no solo, abastecendo os rios também. Ela pode desaguar no mar e nos oceanos. Resumidamente, é isso aí. Vamos lá? Os rios, né? Então, os rios são cursos de água natural, de água doce, que correm sobre os continentes e as ilhas. São muito importantes para a sociedade, pois fornecem água e alimento, possibilitam a geração de energia elétrica, a navegação e a irrigação de áreas agrícolas, além de servirem para o lazer. Em geral, as águas de um rio se originam de fontes subterrâneas que afloram no solo, do escoamento superficial da água da chuva ou do derretimento das geleiras. No território brasileiro, onde não há geleiras, a maior parte dos rios se origina das fontes subterrâneas e do escoamento superficial da água da chuva. A exceção é o rio Amazonas, que nasce do derretimento das geleiras, do gelo, né, dos Andes peruanos. Então, os rios, então vocês observem, são cursos naturais de água, né, que podem ser abastecidos pela água da chuva, pelo derretimento das geleiras, certo? Então, os rios são muito importantes para a nossa sobrevivência. Os rios, eles podem ser usados, né, para geração de energia elétrica, eles podem ser usados para navegação, para irrigação de terras agrícolas e também podem servir para o lazer, certo? Aqui nós temos curso e volume de águas dos rios. Então, observem aí. Um rio corre sobre as áreas de maior altitude, onde fica a nascente, para as áreas de menor altitude, onde está a foz ou embocadura, local do seu término, que pode ser junto de um oceano, mar, lago ou mesmo outro rio. A variação do volume das águas do rio no período do ano é chamada de regime fluvial. Certo? As águas da chuva interferem no regime do rio. Então, por exemplo, épocas de seca, né, o volume, né, vai diminuir. Na época de chuva, o volume vai aumentar. Então, o regime fluvial, em épocas de seca, a tendência é reduzir. E o regime fluvial, em épocas de chuva, a tendência é aumentar. Então, o curso do rio em direção ao foz, né, ela pode encontrar com outros rios, são chamados de seus afluentes. Né? Os rios formam a rede fluvial e a área drenada por um rio principal e seus afluentes é chamada de bacia hidrográfica. Vou mostrar para vocês agora, certo? Essa imagem para vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. Rede fluvial e bacia hidrográfica. Observem aí que tem as nascentes. Observem esse monte de ramificações, né, nessa parte mais alta do relevo. Observem que são a nascente. E aí vocês observam várias e várias ramificações, afluentes à direita e afluentes à esquerda. E observem que todos esses afluentes, eles vão encontrar com o canal principal. E aí, né, eles vão desembocar, né, aí no mar, a foz ou desembocadura, que eles vão desaguar no mar, no oceano, no mar. Entenderam? Rios de planalto e rios de planície. Certo? O curso de um rio apresenta características relacionadas à forma de relevo. Então, rios de planalto, eles vão ter quedas d'água, né? Então, costuma ter muitas quedas d'água. Então, por isso, com essas quedas d'água, são esses desníveis no relevo, são chamados de rios de planalto. E eles, geralmente, são utilizados para a geração de energia elétrica. Por quê, professor? Porque a maioria, né, vai favorecer para a instalação das hidrelétricas, que vai favorecer a produção da energia. E os rios de planície, certo? Eles são rios que não apresentam quedas d'água. Então, por estarem, né, essa localização aí mais plana, então, eles são utilizados para quê? Eles são utilizados para navegação, eles são utilizados para pesca e para o lazer. Os rios de planície
são os rios mais calmos, então são utilizados para esses três fatores: navegação, pesca e lazer. Né? Regiões planas, então vai favorecer a navegação. Águas subterrâneas. Então, águas subterrâneas, né, é aquela água que nós não visualizamos, que ela está, né, aí abaixo, nesses reservatórios, né, abaixo da superfície. Como é que acontece, né? Como é que essa água chega a essa superfície, né? O que é que acontece? É a água da chuva, né, ela vai infiltrar nos solos, ela vai infiltrar nas raízes das plantas, certo? Então ela vai, a superfície vai absorvendo esse volume de água, certo? E essa água subterrânea, ela é encontrada em dois níveis, que são o lençol freático e o lençol artesiano. O lençol freático é um reservatório de água encontrado na camada do solo mais próximo à superfície. Então, é uma camada de água mais fácil de encontrar. A água ali armazenada, né, é mais fácil de ser alcançada e é mais fácil de ser retirada. E a água, né, o lençol artesiano, é um reservatório de água localizado em uma camada mais profunda do solo, onde estão as rochas. Para captar a água nela acumulada, são necessárias máquinas capazes de perfurar as camadas mais duras do solo. Em geral, as águas dos poços, que abastecem parte das casas e povoados, provêm dos lençóis freáticos. Então, o lençol freático é o reservatório mais fácil de encontrar água, porque as camadas, né, conseguem alcançar uma camada mais rasa. E o lençol artesiano é uma camada mais profunda, então é mais complicado de encontrar água. Então é necessário todo aquele investimento daquelas águas, daquelas máquinas, aqueles perfuradores, né, para perfurar todas essas camadas e principalmente as camadas mais duras do solo. Ok? Então, por exemplo, tem muitas casas que tem aquela que a gente chama de cisterna. Então, a cisterna era caracterizada, ela é um reservatório de água que é encontrado onde? No lençol freático, porque é mais próximo, certo, à superfície. E quando se vocês ouvirem falar assim, eita, mas lá na minha casa não é uma cisterna, é um poço artesiano. Tem muitas pessoas que moram nos povoados que têm os poços artesianos. Então, poço artesiano é aquela camada mais profunda, ok? Vamos lá. Os lagos. Os lagos são originados pelo acúmulo de água em áreas mais baixas de um terreno. Então, esse acúmulo de água ele pode vir de rios, né, da água subterrânea, do derretimento da geleira, da chuva, e essa profundidade ela vai variar, né? Pode ser lagos um pouco profundos, lagos um pouco mais rasos, né? Então, esses lagos também podem ser fechados e também podem ser lagos artificiais. Os lagos artificiais é quando, um exemplo, aqueles que são formados pelas barragens nas usinas hidrelétricas, nos açudes. Esse é um lago artificial, é um lago como o homem foi lá, né, e fez, e cavou, né, uma grande quantidade ali do terreno, e pela quantidade de água existente no rio, ele, né, tem aí a formação de um lago. As geleiras são massas de gelo formadas em regiões onde a queda de neve é superior ao degelo. Elas são encontradas nas regiões de altitude elevada, como os picos de montanhas ou nas zonas polares. Nessas áreas, quando ocorre um aumento da temperatura em períodos mais quentes, o gelo pode se descongelar e dar origem a lagos e rios. Então, observem que, né, todas essas massas de gelo, né, que é formada tanto pela neve, formada pela neve, né, e quando as temperaturas são baixíssimas, vai formando essas camadas, certo? Que são as geleiras. Mas com a mudança da estação, né, as temperaturas vão aumentando, e aí acontece o derretimento das geleiras. E esse derretimento da geleira pode formar, ou pode dar origem, ou pode aumentar, né, a quantidade de água. Pode dar origem a lagos e rios, e pode aumentar a quantidade nos lagos e rios, né, e também aumentar a quantidade de água nos oceanos e mares.
É toda aquela questão lembra do aquecimento global, derretimento das geleiras, que acaba aumentando o nível, né, dos mares, dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos. Disponibilidade de água doce. 9 países concentram 60% da água doce disponível no mundo. Esses 9 países. Observem aí. Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru. Esses 9 países concentram 60%, né, da água disponível do mundo. Então, nós temos aí 192 países e observe que a concentração de 60% está em 9 países. Então, observem que vários outros países passam por dificuldades, passam por falta de água, né? Então, água, como vocês sabem, água é sobrevivência, água é vida. Sem água é um pouco complicado, muito complicado a sobrevivência. Então, acaba que vários países têm água, tem, mas é bem reduzido. É um recurso, né, um bem precioso, muito escasso. E aí vocês podem dizer, mas professor, tem tanta água nos oceanos, nos mares, mas é água salgada, né? Aí tem sim um processo de dessalinização da água, né, do mar, é um processo de retirada do sal da água do mar, mas essa água não fica de qualidade, né? Ela fica um pouco salobra. Então, torna ela potável, sim, mas é um tratamento muito caro, né? É muito caro, é todo investimento, e aí é toda uma tecnologia moderna para retirar esse sal da água do mar, mas é um caminho, né, para tentar abastecer toda essa população que sofre com essa falta de água, né, esse bem precioso aí, né, que é a água. Aqui nós temos um planisfério, certo? O planisfério de distribuição de água doce em 2015. Esse é um dado de 2015. Então, vocês vão observar aí no mapa que essas partes mais clarinhas são as partes do globo que têm a menor disponibilidade de água, certo? Então, observem aí, do lado de vocês, do lado direito, o continente africano, certo? Tem uma boa parte aí, parte norte, a parte mais centralizada, que tem uma escassez enorme de água. Então, eles vivem, né, sofrendo com toda essa escassez da água potável. E aí, um exemplo, né, de Brasil, aí nessa parte de marrom, tem uma disponibilidade de água muito grande, né? Sabemos que se não cuidarmos desse bem precioso, ela pode acabar, né? Mas nós temos uma grande quantidade dessa água potável que favorece, né, o nosso desenvolvimento, a nossa vida. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao conteúdo, falar mais um pouquinho sobre a água, certo? Então, respondam a atividade aí na descrição do vídeo. Fiquem em casa, um forte abraço. Tchau, tchau.